Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro As Dores da Alma e hoje novamente conversando sobre a repressão. Vamos dar início? Não devemos reter as nossas lágrimas, são elas nossas energias emocionais que se materializam e precisam ser expressas. Chorar é muito natural. Quando estamos em contato com as nossas emoções e sentimentos, sabemos o que eles querem nos dizer e mostrar sobre nossas carências e nossas relações com os outros. Quase todos nós aprendemos como sentir ou como esconder nossas emoções na infância. A formação da nossa personalidade está ligada, sem contar a outros fatores, ao aprendizado da vida atual. Fatos e atitudes semelhantes costumam provocar nas crianças emoções comparáveis. Portanto, não podemos nos esquecer da influência do meio e da cultura no desenvolvimento da nossa emotividade. Aberto a comentários. Acho que mais uma vez, Hamed trazendo para a gente essa bonita reflexão, acho que da importância das nossas emoções e da importância da gente viver elas, né? Da gente não reprimir, entender que as nossas emoções, elas são naturais. Acho que um primeiro momento é isso, né? São as nossas energias emocionais que se materializam e precisam ser expressas. Aí ele está falando especificamente das nossas lágrimas, mas dá para a gente adaptar, né, e contextualizar no sentido das nossas próprias emoções, que são energias em nós e que são construídas na nossa atual encarnação, quando ele coloca ali para nós, né, trazendo que é um aprendizado da vida atual, claro que sob influência também, porque isso para mim é um mecanismo bastante interessante, que a gente nunca se desvincula do nosso passado, né? Porque é a nossa carga emocional, a nossa bagagem e uma construção, né, do nosso espírito que nós trazemos. Mas eu acho que o importante é que a gente sempre está sob influência do passado, mas a gente sempre pode transformar o nosso futuro através do nosso presente. Então, parece um jogo de palavras, mas não é, está sempre sob a nossa mão, né, tá? A construção daquilo que a gente vai escrever como sendo a nossa história, né? Entendendo sobre o aspecto das emoções, que nós vamos ser extremamente influenciados por aquilo que, vamos dizer assim, pelas sementes que são plantadas em nós quando nós somos crianças, né? Então, se quando a gente é criança, mas eu entendo que isso seja também muito reflexo do adulto que educa a criança. Porque se aquele adulto foi ensinado a se observar, a olhar para si, a falar, a entender as suas emoções, a compreender o que está acontecendo, porque a gente vai ver ao longo desse estudo de hoje que a grande questão é que muitas vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo conosco, porque nós somos analfabetos, muito analfabetos emocionais, né? Semana passada ou retrasada a gente também falou sobre isso, né, Taz? Aliás, os livros do Hamed, todos eles são um constante aprendizado em relação a isso, né? Então, eu acho que para a gente entender que nós somos influenciados por quem nós convivemos, nós somos influenciados pelo meio, mas ainda assim nós também temos um ponto fundamental que é aquilo que nós construímos em nós mesmos, né? Então, se a gente não recebeu essa cultura, vamos dizer, essa influência de se olhar, de se observar, né? O Haroldo fala muito na questão da modulação das nossas emoções. Então, não é você não sentir, não é você reprimir, não é você se exaltar, é você se conhecer para você saber como que você vai trabalhar. E eu acho que é legal essa palavra modulação, né? Porque é isso, é não ir para um extremo de expressar isso de uma forma demasiada e aí contaminar tudo, mas também não reprimir, né? E a Med fala muito sobre esse ponto de equilíbrio, que eu acho que para a gente ajustar é um pouco mais desafiador, mas que a gente consegue, é o se conhecer cada vez mais, né? E eu também gosto quando algo que você comentou, que é isso, né? Ele fala da influência do meio e da cultura no desenvolvimento da nossa emotividade. Então, a depender da família que a gente está, a depender da cultura, até do país que a gente nasceu, por exemplo, nós somos mais emotivos, nós brasileiros, né? Às vezes mais que os europeus em geral, por exemplo.
Então você vê que existe essa diferença mesmo cultural, de país, de educação que recebeu na infância, né? E a gente percebe que, na verdade, ali na infância é quando o espírito vai sendo moldado nessa vida, mas ele traz todo um pretérito. E eu acho o mais bonito de tudo que você também comentou, sabe? Que a gente tem as rédeas da nossa vida hoje, ou seja, não é que não importa o que passou no passado, né? Mas o que passou, passou. O passado está ali atrás para a gente extrair os aprendizados, né? E é muito mais extrair as lições e esquecer um pouco os traumas, essas feridas que a gente carrega e falar assim, olha, se eu não pude chorar, né? Porque ele fala ali, chorar é natural. Então você vê às vezes, muitas vezes, homens, né, que não sabem expressar sua emoção, que não sabem expressar seu afeto, que não sabem é, expressar mesmo esse choro, que é normal, que é uma emoção que vem e que muitas vezes alivia, né, Dani? Às vezes o choro é uma resposta de algo que a gente não conseguiu, não é nem sentir, de algo que a gente talvez brote aquilo, a gente libera um pouco daquilo e aquilo também vai embora rápido, assim. Eu percebo isso, né? Quando a gente permite, não um choro desesperado, mas um choro que realmente a emoção é colocada ali para fora, parece que dá aquela acalmada no coração, né? E muitas vezes nós também, mulheres, né? Que, por exemplo, assim, a gente reprime raiva, porque mulher não pode ser brava, mulher, né, tem que ser boazinha. Então, tem uma série de questões culturais que às vezes vão sendo colocadas. Então, não é que a gente tem que expressar essa raiva para o mundo, discutindo, brigando, mas é que, de algum modo, a gente, humanos que somos, né? A emoção da raiva é algo natural, também é algo que a gente vai ali construindo maneiras de não explodir, mas também de não reprimir isso, porque de algum modo isso pode até virar alguma doença física ou algum outro transtorno, né? Alguma doença psicossomática por conta dessa repressão, que a gente sabe que para algum lugar vai, né? Tudo isso que a gente não soube expressar. Então é pensar sobre todas essas coisas. Você quer falar mais alguma coisa, Dani? E é exatamente isso, né, Tássia? Esse ponto bastante interessante que você colocou de quando a gente também para, né? Nós precisamos deixar as nossas emoções fluírem para que elas não sejam pontos de, digamos assim, que de freio do nosso ser mesmo, né? Que elas não parem em nós e não se transformem em algo que prejudique a nossa própria saúde física, né? Nós sabemos que uma coisa interfere na outra o tempo todo, né? E é interessante, uma das reuniões mediúnicas que eu participei muito recentemente, eu percebi assim uma raiva muito grande que estava sendo extravasada assim para a Terra, ou seja, ela não estava sendo expressa pelo espírito assim através de alguma fala mais rígida assim, né? Mas que estava sendo liberado. E eu acho que ali foi uma percepção bonita de que quando a gente faz isso, canaliza isso de, olha, eu estou sentindo, tá difícil, mas deixa eu canalizar isso para algum outro lugar, isso vai mesmo, sabe? Não é uma coisa de outro mundo, assim, realmente aquilo que a gente vai pensando vai acontecendo. Então, talvez pensar em liberar essa raiva, esse choro, essa tristeza, porque o choro também é engraçado, né, Dani? Mas não é só tristeza. Às vezes é um choro de desespero, às vezes é um choro de tanta coisa, de raiva também, enfim. O choro é choro, mas tem várias razões, e muitas vezes a gente coloca ele como sendo uma única coisa, tristeza. Não, mas às vezes o choro não é tristeza. São tantas outras coisas, né, envolvidas. Então tá, vamos continuar. Emoções e sentimentos são simples e primários, são como são. Não adianta enfeitá-los ou tentar explicá-los. O desenvolvimento, porém, da nossa maneira de sentir agindo se forma de acordo com o nosso grau evolutivo, somado à nossa vontade, ao ambiente em que vivemos. Ninguém sente as emoções somente em determinadas partes do corpo, mas sim em todo o organismo. No entanto, a mesma emoção pode provocar atitudes completamente diversas nas pessoas. Durante uma apresentação teatral ou musical, podemos observar as mais controvertidas emoções na plateia diante das mesmas circunstâncias de estímulo. Os seres humanos são espíritos milenares que vivem temporariamente em corpos transitórios. Essa é a razão de diversidade de sentimentos. Em caso de falecimento de entes queridos, chorar de modo intenso é uma emoção perfeitamente compreensível. Porém, se aprendemos com adultos preconceituosos que homens nunca devem chorar, reprimimos nossas emoções naturais e passamos a criar barreiras psicológicas em nossa vida íntima. É saudável, pois, em certas circunstâncias, demonstrar tristeza. Reprimi-la é doentio. Então, aberta a comentários, Dani. Então, o remédio vem reforçando, né, tudo aquilo que a gente já falou, mas
essa parte que ele coloca aqui para gente. Ninguém sente emoções somente em determinadas partes do corpo, mas sim em todo o organismo. Acho que isso é importante porque, tipo assim, toda vez que você sente uma emoção, você recebe o estímulo e biologicamente o nosso corpo responde a isso, né? E quem responde é todo o nosso corpo. Aquela energia, ela vai para todo o nosso ser. Então, por isso que é importante a gente aprender essa modulação, essa educação das nossas emoções, né, Tássia? Para que a gente não seja refém disso. A gente sabe que existem linhas de estudos que relacionam as nossas emoções a determinados órgãos do nosso corpo, a determinadas doenças também, né? Então, para a gente aprender um pouco mais sobre isso, para que a gente não seja refém. Isso que o Hamed coloca aqui também, da questão de quando a gente vivencia alguma situação na nossa vida que traz para a gente uma emoção mais forte. Pode ser a tristeza quando acontece o luto, pode ser uma alegria quando acontece algo assim, né, muito bom, pode ser a raiva quando traz uma indignação, pode ser uma série de emoções, porque não existe só uma, né? Então, para essa questão da gente não reprimir aquilo que a gente está sentindo. Ele vai falar muito daqui para frente, né, sobre, acho que é um foco que ele pegou essa questão do luto, né? Então, a gente sabe que muitas pessoas ou não vivenciam o luto, ou vivenciam um luto extremamente prolongado também, né? Eu acho que a ideia que a gente tem também da vida no aqui, no agora, ela não favorece muito a gente, né, a lidar com as nossas emoções. Acho que a ignorância, muitas vezes, ela trabalha contra a gente nesse sentido, sabe? E quando ele coloca também para a gente, assim, essa questão do homem não chora, isso vem de criança. Às vezes a criança machuca, ela rala lá, né? Rala o joelho, rala a mão, e a pessoa fala assim: não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Naquele momento não tá. A pessoa machucou, ralou, né? Tá doendo. Então, claro que não precisa o desespero, não precisa, né? A gritaria, não, não é que não precise, sim, mas isso pode ser educado, né, na gente. Mas também não aconteceu nada, né? Você vê como que a gente tem umas medidas assim que não são muito saudáveis para nós, né? Porque você negar que aconteceu não é legal e você também ter uma reação estratosférica também não é legal, né? Mas a gente vai aprendendo isso, né? Então, às vezes você ir lá quando criança reprimiu, aí quando você é adulto, o que que você acha? Acontece coisa e eu tenho que guardar tudo. Eu sou um túmulo ali, né? Aquele baú, aquela pessoa que aconteça o que acontecer, às vezes não demonstra nada, não sabe nem o que está acontecendo, né? É muita coisa, né, Tássia, nesse ponto. É, Dani, e é interessante porque, assim, parece uma coisa um pouco mais superficial, que, ah, não, o homem tem que chorar sim, não tem problema, né? Não é que tem que chorar, não tem problema de chorar, mas é porque isso envolve tanta coisa, né? Porque se a gente leva uma vida muito no automático, é como é que vai ser esse homem nas relações com os filhos, né? Será que vai ter amorosidade? Será que vai criar um vínculo forte ou vai ser uma coisa mais superficial? Porque a gente sabe também que chorar, como é uma emoção natural como qualquer outra, e quando o espírito não se permite vivenciar essas coisas, né, essas emoções mais difíceis, também não consegue sentir as mais bonitas. Porque aí fica ali no superficial, né? Então, às vezes outra tem relações superficiais, seja com a parceira afetiva, com o parceiro, né? Também não tem uma relação profunda com os pais, muitas vezes é até um bom filho, mas não entende, né, o outro ser humano, não entra em contato. A mesma coisa com os filhos, né? Então vai criando os filhos meio no automatismo também, ou seja, se me falaram que não era para chorar, que não era para expressar as minhas emoções, também eu vou lidar assim com os meus filhos, né? Então eu acho que é isso. O viver no automático gera muitas consequências e por gerações, né? Então a gente também acredito que a gente vivencia esse período de várias gerações, às vezes com o mesmo estímulo, mas porque a gente não tomou muito as rédeas da vida e foi só levando as coisas meio no automático, assim. Será que não podia fazer diferente?
E porque é isso, a gente sabe que tem a influência do meio, né? Claro, da nossa família, mas nós somos um espírito imortal mesmo, né? E estamos momentaneamente naquela cultura, com aquela família, com aquelas pessoas, mas nosso aprendizado é muito mais amplo, né? Então, eu acho muito bonito essa autorresponsabilidade que o Hamed sempre traz, que é, olha, se não te foi fornecido isso, que seja você agora tomar esses passos. Se não foi te dado isso, seja você te dar esse colo, né? Se não foi permitido te desenvolver essa sensibilidade, que você faça isso com seus filhos, que você faça isso com você, né? Aprofunde as suas relações afetivas, familiares, né? Então, é tomar meio que a responsabilidade. Olha, essa influência existe, porém, né, cabe a você decidir se você continua isso ou não. Porque às vezes a gente fica naquele círculo vicioso de, ah, mas eu não tive isso, como é que eu posso dar? E claro que é mais desafiador mesmo, né? É toda uma construção, mas é uma construção para a eternidade. Nós estamos aí nos construindo para vidas e vidas aí pela frente, né? Então, compensa, vale a pena, né? Por nós, né? E eu acho que é bonito isso, que a gente saiba sentir, porque sentir também significa aprofundar as relações, aprofundar a vida, sabe? Sentir em profundidade a vida, porque quando a gente fica ali no raso, é raso para as coisas ruins, mas também para as boas. Eu gosto muito de uma frase de Jung que agora eu não vou saber dizer, mas é isso, né? Que ele fala que é só quem toca o inferno, que é como se fosse ali as emoções mais primitivas, né, mesmo, né? O nosso eu ainda ali muito primitivo, muito infantilizado, mas só quem toca essa parte consegue também ver essa parte mais transcendente, né? Porque sente profundamente a vida. De novo, né? Não é sair por aí experimentando, se fixando nessas emoções, mas quando elas vierem, até para que a gente entenda o que fazer com elas, né, Dani? Por que vieram, é que a gente passe a entender. Tô com raiva, tô triste, aqui tô sentindo vontade de chorar. Chora, né? Dá uma aliviada, tá tudo bem, né? Então, acho que normalizar mais isso, naturalizar mais as coisas. Tem mais algo a comentar ou a gente segue, Dani? E eu acho interessante, né, Tássia, porque quanto antes a gente se conscientizar das nossas emoções, melhor a gente vai viver. Acho que está na hora da gente entender isso, assim, né, que as nossas emoções, elas não trabalham contra nós. Elas não são algo, assim, para nos travar, para nos parar, para nos paralisar. Pelo contrário, elas são instrumentos para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente se conhecer, para nós trabalharmos melhor as possibilidades, as oportunidades, né? Quantas vezes acontecem coisas assim que demandam da gente que você tenha essa modulação, né? E o desgaste energético que quando você não tem também essa modulação, né? Porque às vezes uma pessoa, por exemplo, de pavio curto, vamos supor, ela vai de 0 a 100 em 1 minuto, e imagina jorrando toda essa energia para o corpo dela, né? Então, assim, as nossas emoções, elas são recursos, elas são ferramentas, e ferramentas para a gente crescer, né? É bonito, me veio agora como se fosse assim, as emoções são mensageiras, né? Então, até para que a gente se conheça, olha, de repente estou sentindo que eu tô com raiva, será por quê? Então a gente vai começando a pensar no que aconteceu e tal. Então são mensageiras, elas estão nos trazendo ali mensagens sobre nós, sobre o que a gente está vivenciando, mas também tem isso, elas são só mensageiras, mas por trás de todas elas tem que ter um comando, que é a nossa consciência. Olha, tudo bem, eu tô sentindo raiva, mas eu não me permito, não posso mais explodir, não vai resolver, né? Não vai ser o melhor método. Então, utilizar essa consciência, que é esse nosso eu mais superior e que toma as rédeas mesmo, se a gente tiver essa vontade firme mesmo e constante. A gente fala, olha, tô com raiva, isso daqui é uma mensagem que me incomodei, de que algum limite foi extrapolado, porém, também não preciso explodir com ninguém, deixa eu me permitir sentir, deixa eu me fazer um agrado nesse momento, deixa eu sair dessa situação um pouco para tomar um ar, que senão vai acabar desandando, né, Dani? Eu acho que é um pouco disso, assim, é beleza, né? Porque a gente vai se conhecendo. Olha, aqui eu não posso ficar muito tempo, não, senão deixa eu dar uma saída, né? E também de você falar assim, falou, olha, você se conhecer, ó, esse limite aqui, ó, da próxima vez eu tenho que parar um pouquinho antes. Não posso extrapolar isso daqui, porque vai dar ruim lá na frente, né? Vamos prosseguir? Bora. Não estamos nos referindo aos comportamentos espetaculares de exibição dramática, mas à necessidade de expressar a dor da separação. Muitos escondem as suas lágrimas, pois querem demonstrar a seus amigos e familiares que o choro é reação anormal de criaturas revoltadas. Na verdade, esse julgamento infeliz é observado nos denominados juízes ideológicos. Perderam suas conexões com a sensibilidade.
Alguns aprenderam que não devemos chorar pelos nossos mortos queridos, pois lhe ensinaram que enquanto permanecerem derramando lágrimas, seus afetos não ficarão em paz. O verdadeiro problema que se estabelece é a rebeldia e a inconformação perante as leis da vida, não as lágrimas que derivam da saudade e do amor que nutrimos pelos seres que partiram. Outros reagem ante os funerais de familiares com um entorpecimento emocional, não derramando uma lágrima sequer. Pessoas podem acusá-los de indiferentes e insensíveis por não conseguirem avaliar o cansaço físico excessivo dessas criaturas naquele momento, pelas noites e noites desgastantes que viveram durante a longa doença do afeto que partiu. Outros ainda tomam atitudes de coragem impassível diante da dor por terem aderido a doutrinas estoicas. Posteriormente, no entanto, sentem-se culpados porque não choraram o quanto queriam chorar. Para os que têm fé e aceitam a vida após a morte, a separação é vista de forma temporária, ficando mais fácil para eles superarem os momentos dolorosos de adeus na desencarnação. Sabem que o progresso é inevitável e, por isso, consideram a morte o fim de uma etapa e o início de outra melhor. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra. As lágrimas são mensageiras da saudade, são as águas cristalinas do coração que surgem nas profundezas da nossa alma. Alerta comentários. Ah, que lindo, né? E é isso, né? Eu penso muito na questão da naturalidade, que é o que o remédio coloca para a gente, né? A naturalidade das nossas emoções, e também a questão da nossa sensibilidade, que está diretamente ligada a essa naturalidade das nossas emoções. Quando ele coloca ali, né, das pessoas que fazem um julgamento infeliz é observado nos denominados juízes ideológicos, perderam suas conexões com a sensibilidade. E que triste, né, Tássia? Essa incapacidade de sentir, né? Você acaba afetando a questão da empatia, acaba afetando uma série de questões, né? Então, é que a gente se permita, na verdade, sentir aquilo que a vida está nos oferecendo naquele momento. Se for uma emoção boa, quer dizer, as emoções em si são neutras, né? Mas, assim, se for a tristeza, se for a indignação, se for a raiva, se for a alegria, se for, né, sei lá, seja o que for, que a gente saiba lidar com isso de uma forma natural, que a gente se permita sentir o medo, sabe? Que a gente se permita não nos sufocar com o medo, por exemplo, mas que a gente saiba ter aquilo como um momento de atenção que a gente precisa, né? Que a gente trabalhe esse autoconhecimento em nós para que nós não sejamos reféns das coisas que nos acontecem, né? Por exemplo, se a gente sentir um momento de dor, como é a perda de um ente querido, que a gente possa rememorar aquilo que a gente viveu de bom com ele e sentir a emoção, sabe? Se emocionar, chorar, não se desesperar, mas que isso seja natural em nós, né? Que a gente saiba viver isso, porque é muito triste você também passar por um acontecimento e você não permitir que ele passe por você também, né? Que para mim é mais ou menos como se fosse isso, sabe? Quando a vida passou, o acontecimento passou, mas você não passou. Às vezes a gente vê assim quantas pessoas que prolongam o luto e às vezes ficam meses, anos, às vezes nunca mais consegue se reencontrar na vida, né, Tássia? Por causa daquele luto que viveu. E para nós espíritas ainda nós temos a bênção do entendimento. Uma das frases mais bonitas do Chico é quando ele fala em relação à dor da perda, que ele fala que a dor da saudade só não é maior que a alegria do reencontro. Olha que coisa linda. E eu falo assim, ó, eu sinto muita saudade da minha mãe. Eu sinto muita saudade. E ela era um ser humano tão incrível que eu gostaria muito de ter convivido mais tempo com ela, porque eu sei que ela deixou marcas profundas em mim. E aí eu fico pensando, cara, quando eu reencontrar, acho que vai ser tipo a maior alegria da minha vida, sabe? Não só por ela ter me dado a oportunidade de estar aqui, mas por tudo que ela fez por mim, pela diferença que ela fez no ser humano que eu sou hoje. No meu dia a dia eu percebo isso, sabe?
Então eu fico pensando assim, cara, que alegria que vai ser. Então que a gente também tenha essa mentalidade, esse pensamento da alegria que vai ser quando a gente reencontrar, que a gente possa reconstruir as boas memórias, os bons momentos que nós vivemos. Até porque a gente, com a nossa energia, nós podemos também, às vezes, estar atrapalhando o desenvolvimento daquele ser amado no outro lado da vida, né? Se nós acreditamos que a vida continua, vamos emanar coisas boas, para que todos possam seguir, né, Tássia? Tô falando demais. Não, pode falar, Dani. E eu acho que tem uma frase tão bonita. A Ana Teresa, esses dias, fez uma palestra até sobre isso. Me veio agora a frase, assim, que é muito bonita, que é perder sem perder-se, né? E eu acho que vem muito ao encontro disso que você está falando. Ou seja, as perdas, elas vão acontecer, mas que a gente não se perca nesse processo, né? Porque é, nós, como espíritas, eu acho que ainda é um alento, é uma dor gigantesca mesmo, mas tem esse alento mesmo, dessa alegria do reencontro, né, Dani? Para alguns rápido, para outros mais demorados, mas que esse reencontro também é algo assim, plausível, né? Que nos dá ali aquele quentinho no coração, que por mais que doa, tá, ok, vamos construir tudo isso para chegar até lá melhor, né? E é interessante porque eu acho que ele comenta assim que é um. É porque cada espírito, né, Dani, ele vem com a sua sensibilidade. Alguns são mais sensíveis, outros não. Então, tem várias formas de passar por um mesmo acontecimento, né? Então, eu acho que sim. E ele cita ali, algumas pessoas vão ser mais sensíveis, outras menos, né? É importante que a gente expresse isso, mas também de não ter um julgamento, né? Sabe? De não julgar aquilo que o outro está passando, né? As formas Isso diferentes que, dele lidar com isso, né? Também, né? isso que ele coloca aqui, né, que o verdadeiro problema que se estabelece é a rebeldia e a inconformação perante as leis da vida. E eu acho que a maioria dos nossos problemas, na verdade, é isso, né? A não aceitação, a rebeldia, a inconformação, né? Então, não tem problema sentir as emoções, mas esse desespero, essa inconformação, essa rebeldia diante da vida, diante das leis, desses questionamentos, aí sim, né? O que ele fala é o que realmente atrapalha. Não é você, às vezes, chorar pela perda, que é natural, é uma perda, te dói, da saudade, né? Dessa separação que é momentânea, mas é uma separação dolorida, muito dolorida, né? Mas que a questão mesmo é o desespero, essa rebeldia. Não que a gente aceite que a vida é essa impermanência. Mas é o que você fala, assim, também, sabe, Dani? Que eu acho que é fixar muito nisso. As pessoas, elas não morrem, né? Não só porque nós somos espíritos imortais, mas é porque se aquela pessoa é realmente especial, né? Que foi você descrevendo ali sua mãe, é isso, ela, mesmo convivendo pouquíssimo tempo, foi uma transformação tão grande que aquela pessoa está viva dentro de você, sabe? E eu acho que é isso muito forte. Porque não tem só essas perdas físicas, tem essas separações momentâneas também, de pessoas que foram embora da sua vida. Mas que é isso, se existe esse amor, que é o que realmente conecta os seres, essa pessoa pode ter desaparecido, você pode não conviver com ela durante algumas vidas, mas se foi realmente algo real, um sentimento ali genuíno, aquela pessoa continua vivendo em você, a melhor parte dela, né? Porque a beleza do amor é isso, ele vai tocando assim os cantinhos e vai embelezando, né? Às vezes criando sementinhas que vão prosperar por vidas e vidas. Então, é saber que aquela pessoa vive profundamente dentro de mim através dos meus atos, no meu melhor. E que a gente saiba extrair isso das pessoas, que é o que realmente fica, né? Então, assim, perdas temporárias, ou então, perdas temporárias em geral, né? Que o luto também é uma perda temporária para gente que acredita em outras vidas, que acredita em reencarnação. Mas é entender, faz parte da vida e que a gente saiba extrair os melhores aprendizados disso, sobretudo sinta, e tá tudo certo, né? Você tem mais algo a comentar, Dani? E que a gente entenda, né, Tássia? Acho que a própria natureza ela nos ensina sobre a questão da adaptabilidade, né? A gente saber que as coisas na vida têm uma transitoriedade, né? As coisas não são permanentes. Então, que a gente vá aprendendo também ao longo da nossa vida, para que a gente não tenha as mesmas reações de quando a gente tinha 1 ano de idade, quando a gente tem 50 anos de idade, vamos supor, né? Que a gente consiga, com o passar dos anos, ter uma bagagem também que nos favoreça nesse sentido, porque a vida não precisa ser sofrimento, a vida pode ser aprendizado, pode ser evolução, pode ser oportunidades, né?
pode ser possibilidade, a gente pode sempre crescer um pouquinho, pode ir subindo um degrauzinho na nossa evolução, na nossa consciência, né? E despertando em nós essa vontade pela evolução sem sofrimento. Eu acredito muito nisso, inclusive porque é sempre como Emmanuel fala, não é o quanto Deus está conosco, mas é o quanto nós estamos com Deus. Então, que a nossa fortaleza, que a nossa força seja esse cuidado que a espiritualidade tem conosco, a gente saber que a gente nunca está desamparado. Não importa a situação que a gente viva, as leis universais, as leis da vida, elas são naturais, elas vão existir e vão estar em ação constantemente. Basta a gente ver na natureza, cara. Eu adoro os exemplos da natureza porque a natureza ela mostra para nós a vida como ela é, sabe? Sem muito requinte assim, não, é o que acontece. Às vezes morre uma árvore, mas aquela árvore ela depositou uma semente, aquela semente ela vai germinar e vai nascer uma nova árvore e é os ciclos da vida acontecendo o tempo todo. Então, que a gente aprenda também a viver e a fluir com a vida, né? Olha que coisa bonita é quando a gente aprende essa fluidez que é necessária, né? E me veio uma coisa assim, porque uma árvore, quando ela morre, né? Nós também, de algum modo. Mas todos esses nutrientes, eles retornam para a terra, que vão adubar outras tantas árvores, que vão dar, né? Outros. Então, e essa nutrição, né? E eu acho que é um pouco daquilo que a gente comentou, assim, não só essa nutrição física, né? Das árvores, mas essa nutrição de ao tocar uma alma, e por isso que é importante também a gente evoluir, porque aí a gente vai deixando esses rastros bonitos na vida, né? Quer dizer, a gente vai embora, mas o que que ficou? Aquilo que a gente deu de melhor, aquilo que a gente construiu de bonito, né? Na nossa vida e na É, vida dos outros também, né? Então, é pensar um o, pouco isso, né? o Mário Sérgio Cortella que tem uma frase, né? Se você não existisse, que falta faria? E eu acho que é Quando ele bem faz isso, né, Jane? E e eu acho que quando é não ele querer faz revolucionar o mundo, né? Vamos começar ali no pequenininho. O que que será que rastro que a gente está deixando, né? Ali na nossa família, no nosso trabalho. Será que realmente a gente está deixando algum rastro bonito? Porque se não tiver, vamos construir, né, Dani? Ainda temos tempo, todo dia a dia, né? E eu acho que é exatamente. muito sobre isso, assim, sabe? Você comentou, assim, que a gente possa ir ganhando essa maturidade, essa bagagem emocional de respostas diferentes de quando, por exemplo, eu tinha 1 ano, de quando eu tenho 50, 60 anos, mas às vezes a gente está nessa mesma postura há vidas, né? Então, assim, a gente às vezes não se renova. Tem vidas e vidas que a gente está tendo as mesmas respostas, os mesmos comportamentos. Então, que a gente saiba, assim, ter essa maturidade bonita de evoluir, porque a gente está aqui para isso, né? Então, esse é o meu recado de hoje. Dani, se tiver mais algo a comentar. Esse é o nosso recado, né? Que a gente busque o conhecimento, porque o conhecimento patrocina a renovação de nós mesmos, né, Tássia? Como diz Emmanuel, ou mais ou menos isso, mas que a gente se posicione na condição de aprendiz e não de vítima, né? Porque nós somos construtores, nós somos aprendizes e recursos a gente tem, ferramenta a gente tem. O tempo todo aparece uma coisa, aparece outra, a espiritualidade está sempre agindo também em prol de todos aqueles que querem evoluir. Isso para mim é uma certeza absoluta na minha vida. Nós nunca estamos desamparados. Então, vamos nos apegar com esse amparo, com esse cuidado da espiritualidade, e seguir em frente. Esse é o nosso caminho, né? Uma boa semana e Deus abençoe todos nós. Até a próxima.